Este livro, só agora publicado, faz parte da série Guardiões, iniciada com a publicação de Ashmeir. Seu personagem, fictício ou não, é usado pelo autor espiritual para nos mostrar mais um pouco das esferas negativas e do aparente caos nelas reinante, mas que não tem nada de caótico, porque cada região astral é um domínio regido pelo polo negativo dos mistérios sustentadores da lei e da vida. O personagem, aparentemente sem débitos significantes, transita nos domínios negativos e, sem ter de recorrer a ações violentas, vai transmutando karmas pesadíssimos em novas possibilidades para muitos seres que antes não tinham uma alternativa aceitável pela lei. Se é real ou fictício, pouco importa, porque por meio desta história poderão avaliar corretamente a importância do mistério Exu e suas hierarquias na manutenção do equilíbrio nas esferas negativas e no esgotamento do negativismo desenvolvido pelos espíritos. Foi preciso o uso de censura ou meias palavras para não chocarmos os leitores, porque nas esferas negativas a regra é o oposto do que reina nas regiões da luz. O autor espiritual precisou censurar muitos dos diálogos a ele transmitidos pelos personagens, mas, cremos, o interesse em conhecer mais um pouco sobre os Exus e alguns dos seus campos de atuação foram mantidos e expandidos sem que algo proibido pela lei fosse revelado. Acompanhem a viagem espiritual de um ex-médium de Umbanda pelo universo oculto da esquerda da religião umbandista. Só não se esqueçam de que aqui os Exus e as pombagiras são os personagens principais. Quanto às encrencas entre eles, para eles é normal ou corriqueiro. TNHMUMABUALRTUR Rubens Saraceni 5K Porteira Luminosa. Orvion. Vou iniciar o meu relato sobre um irmão querido que, ao renunciar ao uso da força, conquistou o poder que só os sábios conquistam. Isso tudo vocês verão pelo desenrolar do relato de um período da vida de Samuel, um médium umbandista que, ainda no corpo carnal, cansou-se de tanto mediar pedidos considerados por ele como fúteis e recolheu-se para não ser incomodado pelas futilidades alheias. 7.5 Samuel era um médium que havia se cansado de ouvir pessoas pedindo-lhe que interferisse na vida alheia só porque achavam que se prestava a tais coisas, justo ele, que abominava que interferia no fluir natural da vida de cada um. Quando alguma mulher vinha até ele para reclamar que certo homem que tanto a atraía não a queria, ou vice-versa, ele respondia: "Vou ver o que posso fazer, certo?" Mas além de nada fazer ainda sentia uma vontade imensa de dizer ao consulente: "Por que não se convence de que você não é o tipo ideal para aquela pessoa e a deixe em paz?" E assim, de futilidade em futilidade, Samuel resolveu recolher-se em uma concha que o isolou do restante da humanidade só para não ouvir lamentos que eram sem sentido para ele. Mas, com o passar do tempo, também começou a se sentir inútil, pois sabia ser possuidor de alguns dons e de ter à sua disposição muitas forças espirituais. O tempo passou, Samuel envelheceu e morreu. Não foi uma passagem diferente de qualquer outra. Apenas a dele, que no plano material se isolara de todos, conduziu a um local ermo em um plano espiritual. Samuel, na agonia da passagem, sentiu que era puxado por uma força poderosa que o conduziu até um campo florido. Ainda às 11 e muito cansado, ajeitou-se sobre a relva verde e começou a orar, pedindo proteção a Deus, pois estava trêmulo e assustado. Aos poucos, foi sentindo as batidas do coração voltarem ao normal e o tremor desapareceu. Manteve-se quieto até que a respiração normalizasse. Aí, sentou-se e observou o melhor lugar onde estava. Mas ainda sentia uma leve tontura e uma náusea inexplicável. E, como não se animou a ficar de pé, pois temia cair ou vomitar, viu a noite chegar, em um imobilismo total. Via o céu mais estrelado que nunca e, para melhor apreciar a beleza do firmamento, deitou-se de costas, bem devagar, para não perder os sentidos. Contemplando o céu estrelado, acabou adormecendo profundamente e só acordou quando a luz do sol incomodou seus olhos e seu sono. Instintivamente, sentou-se e depois levantou-se, sem que sentisse tontura ou náuseas.
Após uma olhada ao redor, andou sem rumo pelo resto do dia por aquele campo verde florido. Só ao entardecer viu uma casa rodeada de frondosas árvores carregadas de flores e frutos. A ela se dirigiu apressado, chegando mesmo a correr um pouco. Mas logo voltou a caminhar, uma vez que as náuseas e a tontura voltaram a incomodá-lo. Teve mesmo de se sentar um pouco até que se sentisse melhor. Assim, só quando já anoitecia, ele chegou à porta da frente da casa e, batendo palmas, chamou: "Ô de casa! Tem alguém aí?" "Quem é você?" perguntaram-lhe às suas costas. Samuel virou-se assustado e se viu frente a frente com um sujeito não muito amistoso. "Sou Samuel, senhor. O que você faz aqui?" "Procuro pousada. Podem acolher-me esta noite." "De onde vieste?" "Bom, isso é difícil responder." "Não é não. Se agora estás aqui, antes aqui não estavas. Logo, em outro lugar estavas, certo?" "E isso é verdade." "Que lugar era esse?" "Minha casa, senhor." "Onde fica tua casa?" "Isso é difícil de dizer. Não tenho noção de onde estou." "Que lugar é este?" "Isto aqui é um plano espiritual." "O quê?" "O que ouviste, um plano espiritual." "Será que estou sonhando?" "É isso, um sonho." "Sonho coisa nenhuma. Isto aqui é tão real quanto nós dois. Você, se não me engano, é um desses sujeitos que deixam o plano material de uma hora para outra, sem a menor consciência de que seu tempo no corpo carnal já se acabou." "Será?" "Será não. Isso é o certo." "Então, não verei mais a minha família?" "Isso também é certo." "Mas como vou saber se estão bem ou precisando de mim?" "Isso já não importa, Samuel. De qualquer jeito, nada mais poderá fazer por eles. Que importa agora se, para eles, você morreu?" "Não é possível. Nem me despedi deles." "Isso é assim mesmo. Vá se acostumando com a ideia, pois seu tempo no plano material cessou." Samuel sentou-se, pois as náuseas e a tontura voltaram a incomodá-lo, além do tremor, agora mais intenso. Após olhar um pouco para o estado em que Samuel se encontrava, o sujeito mal encarado resolveu levá-lo para dentro do casarão e deitá-lo numa cama que havia em um quarto. "Ficará aí até o amanhecer, Samuel. Mas não mexa em nada e não saia deste quarto até a chegada dos colhedores de seivas, certo?" Samuel nada respondeu, pois, se abrisse a boca, vomitaria. O espírito guardião fechou a porta do quarto e voltou à sua ronda noturna em torno do casarão, até que o sol raiasse. Já era manhã quando espíritos começaram a surgir na entrada do casarão. E quando surgiu aquele que era o chefe dali, o guarda aproximou-se e dirigiu-se a ele, dizendo-lhe: "Senhor, ontem à noite, logo após vossa partida, um estranho chegou aqui. Como um recém-desencamado que não tinha noção de nada e não inspirava perigo, resolvi recolhê-lo em um quarto. Será que agi certo? Só depois de ver quem é o estranho saberei se você agiu corretamente. Vamos até ele e descobriremos de quem se trata." Depois de olhar e examinar Samuel por algum tempo, o chefe falou: "Está tudo bem, irmão Josias. Agiu bem, pois esse espírito não apresenta sinais de débitos marcantes perante a lei. E, se a este plano a lei o conduziu, é porque aquilo quer o usará mais adiante. Então, com sua licença, senhor, vou me recolher à casa dos guardas. Vá em paz, irmão Josias. Que nosso Senhor o abençoe por ter acolhido esse nosso irmão durante nossa ausência, em vez de tê-lo levado até os planos mais densos." O guarda Josias voltou dali mesmo, do quarto, direto para a casa dos guardas e, ao chegar e ver seu superior, exclamou: "Cada coisa que me acontece." "O que foi desta vez?" quis saber o seu superior. "Chefe, ontem à noite, lá onde presto guarda, surgiu um desses recém-desencamados. E quando expliquei a ele que havia morrido, o sujeito quase teve uma segunda morte. O senhor precisava estar lá para ver. Iria ter um acesso de risos. Que sujeito idiota! Ah, ah, ah! Idiota é você, seu estúpido!
exclamou irritado o chefe de Josias. Eu, aqui, com falta de auxiliares, e você nem se lembrou de trazê-lo para mim. Aquele sujeito é um inútil, chefe. Só iria irritá-lo, caso eu o tivesse trazido. Quem decide se alguém será útil ou não sou eu, Josias. Logo, o idiota é você. Desculpe-me, chefe. É assim tão grande a sua falta de auxiliares? Tudo bem, eu não quis ofendê-lo. Mas que isso não se repita mais, certo? Não se repetirá. Prometo. Ótimo. Agora, vá cuidar de sua vida e me deixe a sós, pois tenho muito o que fazer. Com sua licença, chefe. Assim que Josias se afastou, o chefe dele murmurou: tenho de ir ver o tal recém-chegado, pois talvez ele me sirva para alguma coisa, e voltou até o casarão onde Samuel estava. Mas, ao perguntarem que haviam recolhido o novato, decepcionou-se. Haviam-no levado a um hospital, pois estava muito abalado. Então, pediu: quando ele estiver melhor, levem-no para mim, pois preciso muito de auxiliares, diretor. Caso ele manifeste interesse em se tomar um guarda, eu mesmo levarei a você, irmão guardião Samir. Mas só se ele quiser, certo? O senhor sabe das minhas dificuldades em incorporar mais guardas. Logo, não esqueça de mim quando ele estiver melhor, por favor. Não me esquecerei. Até a vista, senhor diretor. Samuel, por meio da volitação, havia sido transportado para um hospital espiritual e, já medicado, repousava em uma cama confortável. Mais uns dias e alguns esclarecimentos, e ele animou-se a sair do quarto em que repousava. Reuniu-se a outros recém-desencarnados em um imenso salão onde doutrinadores os esclareciam dos seus estados atuais. E ali foi muitas vezes, antes de receber autorização para sair do interior do hospital e passear pelos jardins que havia à volta dele. Cumprimentou uns e outros antes de sentar-se em um banco isolado em um dos extremos dos jardins, só se levantando quando era a hora da doutrinação. O tempo parecia não passar para ele, que já se sentia curado. E, muito solitário, sempre se dirigia ao seu banco e lá ficava, não se animando a reunir-se com os outros espíritos ali recolhidos. E isolado continuaria, caso o médico que o havia tratado não tivesse ido até seu retiro e conversado com ele. Como vai, Samuel? Estou bem, Dr. Pedro. Não o vejo tão bem assim. Você vive isolado. Fique tranquilo, pois estou muito bem. É que sou um solitário incorrigível. Acho que isso faz parte de minha natureza. O que pretende fazer, Samuel? Como assim, doutor? O que desejo saber é que rumo pretende tomar, agora que pertence Comissão Europeia ao plano espiritual. Aceito sugestões, doutor. Afinal, o que sei sobre este lado da vida? O que acha de se iniciar em alguma atividade? Onde? Pode ser aqui mesmo. O que posso fazer, se conheço muito pouco sobre medicina? Pode começar aprendendo alguma coisa, Samuel. E, acho que é o mais correto. Então venha comigo que o conduzirei ao Dr. Ângelo, que é mestre instrutor neste hospital. O que é um mestre instrutor, doutor? Simplificando, é um professor. Isso eu compreendo. Muito bem. Vamos até ele, Samuel. Samuel, após conhecer o Dr. Ângelo e ouvi-lo sobre o que ali poderia aprender, decidiu estudar a medicina espiritual. Incorporou-se a um grupo de estudantes já adiantados e mergulhou fundo nos estudos da medicina espiritual. Em pouco tempo foi sanando sua falta de conhecimentos e não só alcançou os colegas de turma, como chegou a ultrapassá-los nos conhecimentos, pois enquanto os outros dedicavam parte dos seus tempos a atividades de lazer, ele se recolhia à biblioteca ou aos muitos laboratórios existentes no hospital e escola. Quando aquele grupo de espíritos se formou e foi encaminhado para outras instituições, Samuel preferiu continuar ali, e juntou-se a outro grupo, já de estudos mais avançados, pois, como havia se destacado com louvor, podia optar. Parte do tempo ele dedicava a tratar os enfermos e outra parte, a estudar. O tempo passou rápido para ele, que ficou triste quando o Dr. Ângelo falou.
Irmãos, seus estudos avançados terminaram. Todos os senhores alcançaram seus graus de mestres instrutores. Já? Perguntou Samuel. Sim, irmão Samuel. De agora em diante, vocês serão senhores de seus destinos e do destino de todos que vierem a se instruírem com vocês. Que Deus os abençoe. Aconteceu uma espécie de colação de grau, reservada só ao corpo de instrutores e dirigentes daquele hospital espiritual, na qual cada um dos novos mestres instrutores recebeu os símbolos de seus graus. Uma faixa com os símbolos dos mestres instrutores, um anel com pedras coloridas e um caduceu, além da recomendação para que honrassem dali em diante seus graus. E o grau de um mestre instrutor de medicina espiritual consistia em ir até algum lugar que dele necessitasse, discretamente, dar início a um ambulatório, abrigo o hospital espiritual e desenvolvê-lo a partir de si mesmo e dos seus conhecimentos, até que alguma instância superior o requisitasse para funções de alta responsabilidade e longo alcance. Havia muitos locais assinalados como necessitando da presença de um mestre instrutor. Os novos mestres, muito apressados em dar início às suas missões, foram até o quadro com os locais e escolheram onde iriam dar início aos seus trabalhos. Quanto a Samuel, preferiu ir até seu já tradicional banco em um dos extremos dos jardins e meditar um pouco. Estava pensativo quando o Dr. Ângelo surgiu ao lado dele, mas, mantendo-se em silêncio. Samuel, algum tempo depois, quebrou o silêncio, perguntando-lhe: o que tanto preocupa, venerando mestre instrutor? Você me preocupa, mestre Samuel. Por quê? Ora, todos os outros mestres formados já escolheram os lugares onde iniciarão suas missões enquanto você continua aqui a meditar sobre como iniciar a sua. Por que isso? Todos, o Senhor disse. Isso mesmo. Então, como havia 30 lugares necessitados, e 30 mestres se formaram, o meu já foi escolhido, Dr. Ângelo. Ele está lá no quadro à minha espera. Não escolheste de verdade, pois foi o único que restou. Se restou, foi porque os outros atraíram mais os novos mestres, certo? Isso mesmo. Logo, se outro lugar eu tivesse escolhido, alguém agora estaria indo iniciar sua missão em um lugar que não o atrairia muito, certo? Seguindo esse raciocínio, sim. Além do mais, o penúltimo a escolher nunca poderá dizer que a ele não foi dada outra alternativa, caso o lugar por ele escolhido se revele muito trabalhoso ou inóspito, certo? Mais uma vez, está certo. Mas, e quanto a você? O que dirá caso o lugar que restou desagrade? Nada direi. Por que não? Bom, se optei por deixar que todos os outros escolhessem seus locais para, então, conhecer o meu, ele está lá à minha espera. E sem ninguém a desejá-lo, porque talvez seja melhor do que os outros locais escolhidos. E, como nenhum outro restou, sei que minha escolha é a melhor de todas, pois não foi feita apenas porque eu tinha a opção de escolher entre duas ou mais. Não. Eu a aceito, pois sei que ela, entre 30, a mim foi reservada pelo meu Senhor, que sabia que se outros não a queriam por ser pouco atrativa, no entanto iria me agradar muito, porque eu também sou calado, isolacionista, solitário E o quê? Pouco atrativo. E isto você é mesmo. Apesar de ter se revelado um gênio no seu aprendizado e na cura dos enfermos, no entanto não se incomodou ou se importou em estabelecer ligações íntimas com quem quer que seja. Por que isso? É minha natureza, Dr. Ângelo. Mas, no meu íntimo, amo e respeito a todos. Apenas me reservo o direito de ser como sou. Se és assim, também sabe por que assim és, não? E, eu sei. Por que não falamos sobre isso? Não é necessário eu me revelar, porque o Senhor não precisa ouvir-me de viva voz para me conhecer, uma vez que grande é o poder e o conhecimento que traz em si mesmo.
E, além do mais, na noite em que descobri que eu já pertencia ao plano espiritual, pedi em preces a Deus que me guiasse dali em diante, pois, quando tentei caminhar por conta própria, precisei recuar e me recolher em uma vida inútil aos meus olhos, ainda que eu, o Jitar Beon Bhakti Hinayasa CM, soubesse que, se aquilo acontecia, era por vontade dele, o meu Senhor e Senhor meu Deus. Isso explica o porquê de não escolher um lugar para iniciar sua, e isso explica, venerando mestre instrutor. Eu pedi ajuda ao Senhor Deus para que ele escolhesse um lugar onde eu pudesse servi-lo com o melhor de mim, e sem ter de contrariar minha natureza atual antes que outra se manifeste em mim. Se você não fosse um espírito dotado de uma mente privilegiada, movido só por sentimentos virtuosos, só pelo que acaba de dizer-me eu já o consideraria um sábio. Mas, como sei do que é capaz, digo-lhe que, de todos os meus discípulos, você é um dos mais sábios. Que Deus o abençoe em sua missão, pois ela não é menos difícil ou menos trabalhosa que as dos outros formandos. Vou ver o lugar que Deus reservou para mim. Acompanha-me. Eu já sei qual é o lugar, mestre Samuel. Mas, assim mesmo, eu o acompanho. Samuel voltou até a sala onde se encontrava o quadro e apanhou o último local nele fixado. Então, murmurou: um cemitério. E, um cemitério. Qual a sua ligação com o Campo Santo? O senhor não sabe? Não. Jamais vasculhei sua memória, creia-me. Por que não vasculhou? Sempre me bastou olhar para os seus olhos e ver neles uma pureza intensa, só maculada por um sentimento de tristeza e uma sensação de fracasso. Mas optei por deixar que você mesmo, se quisesse, disso me falasse. E como esse momento ainda não chegou, aguardarei até que ele chegue. Gostaria de me ouvir agora, venerando mestre instrutor. Você está preparado para abrir seu íntimo? Se não estou preparado, como posso explicar essa vontade de falar com alguém que está disposto a ouvir-me, talvez, compreender-me? Fale-me de suas tristezas e seus fracassos, irmão do meu amor ao Nosso Senhor. Eu não só o compreenderei, como também tentarei auxiliá-lo a superar essas suas deficiências que o impedem de revelar o amor que vibra em seu íntimo e revelá-lo um espírito tão luminoso e tão radiante que até os meus olhos se ofuscaram diante de você. És muito generoso comigo, amado mestre. Mas, após ouvir minha história, tenho certeza de que o que acabas de dizer sobre mim se revela-me em verdade. Conte-me a sua história, irmão amado. Depois de ouvi-la saberei se me enganei quando olhei nos seus olhos pela primeira vez e vi, lá no seu íntimo, uma fonte luminosa tão poderosa, mas tão poderosa, que me encantou e me impediu, por princípios que me regem, de vasculhar sua memória e seu passado. Promete que tudo o que vou revelar-lhe, guardará como uma confissão de alguém que já não suporta mais não poder falar com alguém sobre si mesmo. Será que estou apto a ouvi-lo, irmão amado? Se o Senhor não estiver apto, então aguardarei o dia em que se sinta apto para poder ouvir-me, compreender-me e ajudar-me. E isso se, antes desse dia chegar, eu já não tiver sucumbido sob o peso do meu segredo. Se eu não estiver preparado, como posso explicar essa vontade tão grande que sinto de conhecer a razão que o impede de revelar sua luz aos meus olhos? E Samuel contou sua história ao Dr. Ângelo. Quando a terminou, emitiu um suspiro de tristeza enquanto duas lágrimas corriam face abaixo. Do mais, abraçou Samuel e chorou muito, antes de conseguir falar qualquer coisa. E quando conseguiu, apenas disse: quanto ao Dr. Ângelo, manteve-se calado até que, não se contem, obrigado, muito obrigado, irmão do meu coração. Agradece a um fracassado? Você sabe realmente o que fez? O que acabei de relatar-lhe, horas. Você não tem consciência de grandeza das suas ações, meu irmão amado. A Deus elas pertencem, mestre. Mas você, em nome dele, realizou-as. O seu mérito é inegável, ainda que oculte tudo no seu íntimo. E bondade do Senhor, mas eu nada fiz além do meu dever.
Vou lhe contar o que sei sobre um ser muito especial que muitas vezes realizava ações inimagináveis a qualquer espírito humano, e que, quando realizou tudo o que dele Deus esperava, sentiu-se inútil, pois não compreendeu bem a grandeza do que havia feito sem outro intuito que não o de obedecer às vontades dele. Compreende agora por que ele o recolheu em uma concha silenciosa e impenetrável. Quando o Dr. Ângelo terminou de falar, perguntou: seguindo seu relato, tudo se torna mais compreensível para mim. Mas, será que essa é a verdade? Ou há outra que realmente me satisfaça? Essa não o satisfez. Minha luz transbordou. Não. Continua oculta no seu íntimo, Samuel. Isso, mestre venerando. Nenhuma explicação me satisfaz. E olhe que já tentei encontrar uma que me contentasse. Talvez, só ele revelando a você porque o recolheu em uma concha, você venha a se dar por satisfeito. E aí talvez eu venha a me contentar. Mas, até que esse dia chegue, prefiro acreditar que fracassei na minha missão no plano material da vida. E, para um fracassado, nada melhor que uma segunda oportunidade, ainda que seja em um cemitério abandonado em algum local no plano material, certo? Sempre há um recomeço, Samuel. E, sempre há. Como o meu já começou, é melhor eu me apressar. Venha comigo, pois quero que leve consigo algumas coisas que não devem faltar a um mestre instrutor em início de missão. Dr. Ângelo deu a Samuel uma maleta branca e o ensinou a retirar dela coisas guardadas por meio de um dos maiores mistérios conhecidos pelos mestres instrutores. Samuel, após se despedir de todos no hospital, voltou até próximo do local onde iria dar início à sua missão e procurou se acostumar com as vibrações energéticas densas do plano material, pois iria viver dali em diante em um cemitério naquele plano, ainda que não pertencesse só ao material. Por se tratar de um campo santo, era também uma porta para o plano espiritual. Já era tardinha quando ele chegou ao plano material, e logo escureceria. Por isso se apressou para entrar no cemitério enquanto ainda era dia. Quando ia entrar, saudou os guardiões da porteira com reverência e respeito e pediu licença para entrar. Quem o enviou, doutor? Perguntou um dos espíritos Mauenca. Eu optei por assistir os espíritos enfermos que porventura possam rados que guardavam aquela entrada. Estar aqui ou até virem a estar. Boa sorte, doutor. Obrigado, companheiro. Com sua licença. Pode passar, companheiro. Samuel entrou no cemitério e foi dar uma olhada no que havia nele. Após percorrê-lo todo e nada ver que justificasse sua presença ali, sentou-se próximo ao cruzeiro e ficou a meditar nas razões de ter restado a ele um lugar onde não havia espíritos enfermos para serem curados, doutrinados e ensinados. E já era noite alta quando viu chegarem algumas pessoas com sacolas nas mãos. Do seu posto de observação, ficou vendo o que iriam fazer, pois, de imediato, identificou-os como médiuns que iam realizar trabalhos espirituais no Campo Santo. Também viu vários espíritos a acompanhá-los e a inspirá-los em como procederem em um solo sagrado. Viu quando acenderam velas de várias cores e invocaram conhecidas entidades do ritual afro-brasileiro. Meio fascinado, assistiu a todo o ritual e ficou encantado com a luz, poder e o mistério dos orixás. E também se assustou com as entidades da esquerda que, após serem invocadas, ali se mostraram. Em sua mente, todo um período de sua existência vivida no plano material voltou a latejar intensamente quando os médiuns, muito respeitosos, retiraram-se. Pouco depois, os orixás luminosos e irradiantes também desapareceram, só ficando no cruzeiro os espíritos ligados a falanges da esquerda que haviam recebido oferendas. Samuel reconheceu neles os eixos e pombagiras do ritual de Umbanda e do culto africano chamado Candomblé. Curioso, levantou-se e aproximou-se, ainda que sentisse um certo medo daqueles espíritos um tanto assustadores. Boa noite, companheiros e companheiras de destino. Saudou Samuel, quando já estava bem próximo. Boa noite, companheiro. Respondeu este chefe. Quem é você? Sou o Dr. Samuel.
O que faz aqui, doutor? Por acaso está perdido? Não, não. Apenas iniciei aqui minha missão, companheiro. Qual é a sua missão, doutor? Em princípio, estabelecer-me aqui. Depois, dar início à cura dos espíritos enfermos que porventura queiram minha ajuda. Um curador! Exclamou o Exu. Um médico, companheiro. Só um doutor, nada mais. Compreendo. Mas acho que não terá muito o que fazer por aqui. Por que não? Bem, os que querem ser curados, curados não podem ser. E os que podem ser curados, curados não querem ser. Um enigma. Isso mesmo. Decifre e descobrirá porque terá muito pouco a fazer por aqui. O Guarbitambá, a sétima passagem. Um enigma, pronunciado por um desconhecido a um desconhecedor do enigma de onde se encontra, em princípio é indecifrável. Mas eu não sou um desconhecido. Para mim ainda és. Eu sou Exu dos cemitérios, doutor. Pronto, já não és um desconhecido. E o local onde te encontras é um cemitério, certo? Isto é certo, companheiro. Então, já tens elementos para decifrar o enigma deste local, certo? E, já os tenho. Só me resta decifrá-lo. Se não me engano, logo terá decifrado, doutor. Se você pressente isso, então com certeza logo terei decifrado, companheiro. Doutor. Ótimo. Agora tenho de ir realizar o que me pediram. Acompanha-me, talvez em outra oportunidade, companheiro. Esta noite ainda espero juntar mais elementos para então começar a decifrar o seu enigma. Esse enigma não é meu, doutor. Se não é seu, então. Isso mesmo. Esse enigma é o seu, doutor. Interessante. Muito interessante. Também achei interessante, doutor. Até outro encontro. Até. Bom trabalho, companheiro. Obrigado, doutor. O Exu dos cemitérios voletou com toda a sua falange, deixando Samuel sozinho, ali no cruzeiro. Pouco depois, ele voltou à porteira e, surpreso, viu que muitos médiuns realizavam ali as mais variadas oferendas às mais variadas falanges de Exus e pombagiras. Mas, o que mais o atraiu foi a visão do orixá Ogum-Megé montado em seu cavalo branco que, a certa distância, vigiava a movimentação na porteira do cemitério. Após observar por algum tempo o imponente, radiante e luminoso orixá, Samuel criou coragem e se aproximou dele com respeito. Respeitoso, ajoelhou-se diante dele e cruzou o solo à sua frente, antes de dizer: com sua licença. Senhor Ogum-Megé. O que deseja, curador? Quero pedir a sua bênção, Senhor. Eu o abençoo com a bênção que o nosso Senhor o abençoou. Bendito sejais-vos por todo sempre, Senhor. Bendito sejas tu também, curador, pois bendito tens sido até este momento. Peço vossa licença para poder dar início à minha missão neste campo santo. Você já tinha antes de chegar até este lugar, e não deixará de tê-la, caso dele queira vir a se retirar. Deste campo santo só me retirarei caso quem para cá me enviou para outro lugar venha a me enviar. E, se assim não for, aqui permanecerei por todo o tempo que minha missão aqui me exigir. Eu o aprecio, curador. Sinto-me feliz por descobrir que, apesar de tudo, ainda sou apreciado pelo Senhor. Muito honrado me sentirei se um dia eu puder servi-lo com o que já aprendi. Honra-me colocando-se à minha disposição, curador. Não me esquecerei do que acaba de dizer-me. Louvado sejais sempre, orixá que amo e respeito. Salide-me Ixaê. Salide-família Ashme. Exclamou Samuel, em um repente incontido, pois aquelas palavras pronunciadas por ele pertenciam aos iniciados e significavam isso: salve, meu Senhor da luz. Salve tu, instrumento do meu Senhor e Senhor meu. E, quando Samuel acabou de pronunciá-las, um clarão veio do alto, iluminando todo o campo santo, enquanto raios das mais variadas cores riscavam o armamento acima deles.
E todos os raios convergiam para a ponta da lança dourada do Senhor Ogum-Megé, que nelas absorveu impassível, enquanto dos seus olhos luminosos lágrimas multicoloridas corriam, tomando suas faces furtacores. Após os raios terem sido absorvidos pela lança, esta se tomou incandescente e começou a arder em chamas douradas. Samuel deitou-se no solo e estendeu as mãos com as palmas viradas para o alto, em uma posição ritual diante da manifestação do poder de um orixá, o que significava que ele pedia a bênção e a proteção do orixá, bem diante dele. Sentiu um calor abrasador penetrar-lhe a nuca e espalhar-se por todo o corpo antes de ouvir um fogoso relinchar do cavalo e um trotar que indicava que, dali, o Senhor Ogum-Megé se retirava. Lentamente Samuel se levantou e, de joelhos, pisou o solo à sua frente. Então percebeu que estava totalmente nu. Do que trouxera consigo, só a maleta restara. Suas vestes de médico haviam sumido. Sem saber o que fazer, apanhou a muleta, e com ela a cobrir sua frente, começou a se afastar dali, mas o guardião da porteira o chamou. Doutor, ei doutor! Samuel virou-se, ainda atordoado, e viu que o guardião da porteira se dirigia para perto. Então, perguntou: o que deseja, companheiro? Você foi incrível, doutor. Nunca antes isso aconteceu nesta porteira. O que aconteceu não foi incrível, mas sim admirável. E o que tanto o impressionou foi apenas a manifestação de um dos poderes do Senhor Ogum-Megé. Ele é maravilhoso, companheiro. Incrível! Eu nunca havia visto algo parecido em toda a minha existência maldita. Sua existência não é maldita, companheiro. Apenas acontece que você não a compreende. Mas, maldita, ela não é. Que seja. Mas que você é incrível, isso é. Com sua licença. Onde irá? Vou vestir outra roupa, pois estou nu. Não se preocupe com isso, pois andar nu por aqui não é exceção. E a regra? Então vou ser uma exceção. Com sua licença. Samuel retirou-se para o interior do cemitério e, já a sós, abriu a maleta e apanhou uma muda de roupas, vestiu-a e se dirigiu ao cruzeiro. Já diante dele, ajoelhou-se e, após uma oração, invocou o orixá Obaluaê, o Senhor do Campo Santo que, em meio a um esplendor de luzes, mostrou-se a Samuel e, após ouvi-lo, abençoou e tocou uma vez a sua nuca com seu cajado radiante. Quando Samuel se levantou, estava nu novamente. Vestiu-se mais uma vez e invocou a Senhora lançando as almas, seguindo o ritual que já havia praticado quando era médium. E foi tocado pela espada incandescente dela, ficando nu mais uma vez. E novamente recorreu à sua muleta para se vestir antes de ritualmente invocar o Senhor Omolu, o guardião da morte e executor das leis do Campo Santo. Após se apresentar e ouvir o Senhor Omolu, Samuel deitou-se ritualmente e foi tocado pela ponta do alfange dele. Quando se levantou, mais uma vez estava nu. Enfiou a mão na muleta e nada. As mudas de roupas haviam se acabado. Que azar, agora faço parte da regra, pois minhas vestes se acabaram, falou ele para si mesmo. Posso trocar algumas palavras contigo, doutor? Samuel voltou-se para onde estava quem a ele se dirigia e viu um senhor de cor negra. Aparentava idade avançada e tinha cabelos e barbas brancos. Do que se trata, senhor? Eu o estive observando desde que aqui chegou e, se não me enganou, os orixás não o querem vestido de médico. Ou não foi de curador que todos eles o chamavam? E, chamavam-me de curador. Mas sou médico. O que dá no mês, aí é que você se engana. Um médico cura com os recursos da não medicina, que são limitados. Já um curador recorre aos recursos de Deus, que não têm limites. Compreendo? Será que compreende mesmo? Claro que sim. Quando eu era médium, certas doenças não identificáveis pelos médicos eram curadas no centro de umbanda que eu frequentava. Você só tem uma vaga noção. Mas ela não abrange tudo que um curador é capaz. Mesmo com todo o seu estudo, um curador está além dele. Compreendo?
Portanto, se você é um curador, então servirá aos orixás tal como eles o veem. Onde existe uma escola de curadores, amigo? Não existe uma escola, doutor. Então, como é que fico? Eu lhe digo como fica. Procure colocar-se sob a proteção de um curador e o tempo revelará se realmente é digno do nome com que os orixás do Campo Santo o honraram. Onde posso encontrar um curador? Temos muitos por aqui, doutor. Caso deseje se iniciar com um deles, siga-me. TNHUTRALTIRNATIV. No momento, não. Eu o sigo, senhor. José é meu nome, curador. O meu é Samuel. Sabe, tem uma coisa que me incomoda um pouco. O que é? Horas, não posso sair por aí à procura de um curador assim, nu. Porque sua nudez o incomoda tanto? Que me lembre, nunca andei nu em toda a minha vida. Terá de se acostumar, doutor. Por aqui as coisas são como são e não será você quem irá alterá-las. Guarde Tubacopiraitktimassagão. Então agradeço sua oferta, irmão José. Não vou andar assim por aí. O que fará se não vestir uma roupa? Nada. Não vou me expor até que eu consiga uma. Venha comigo. Eu conheço alguém que talvez resolva o seu problema. Assim está melhor, irmão José. Samuel acompanhou José até o cruzeiro, ou melhor, atrás do cruzeiro, onde havia uma passagem escura pela qual entraram, saindo no interior de um salão ocupado por muitos espíritos. Dali seguiram por um corredor escuro até alcançarem outro salão, 10 vezes maior que o anterior, todo ocupado por espíritos com as mais variadas aparências, o que deixou Samuel muito curioso. José foi até onde se assentava aquele que parecia ser o chefe do lugar e, após confabular com ele, chamou Samuel e o apresentou. Este é o Dr. Samuel, companheiro do cruzeiro. Muito prazer. Cumprimentou Samuel. Doutor, Isso mesmo, companheiro. Qual diabo o trouxe a este cemitério, doutor? Não foi um diabo que me trouxe até aqui, senhor. É claro que foi. Só que você não o conhece ainda. Deus me enviou para cá, amigo do cruzeiro. Não sou teu amigo. É claro que és. Apenas ainda não sabes disso. Para eu ter alguém na conta de amigo, só depois de muitas provas de lealdade, confiança e respeito. Enquanto as provas não se apresentarem, por que não darmos um crédito ao tempo? Por aqui sou a débitos, doutor. Se alguém está em débito, então alguém é credor, não? Entre nós dois, quem é quem, doutor? Isso o tempo também mostrará, amigo do cruzeiro. Se eu for o credor, vou querer receber. E se for o contrário, farei tudo o que puder para não pagar o que devo. Isso o tempo também decidirá. Mas enquanto esse tempo não chegar, nada nos impede de nos tratarmos com relativa amizade, não? Vou ver se temos espaço para essa amizade relativa, doutor. Mas, enquanto isso, pode dar-me uma roupa para me cobrir. Claro. Assim, já partimos com você sendo meu devedor, certo? Se assim deseja que seja nosso início de amizade, então que assim seja. Acordo fechado, doutor. Pode ir até onde guardo as vestes dos que tinham débitos comigo e não puderam, não quiseram ou não souberam como quitá-los. Você cobrou seus créditos tirando-os de suas roupas ou tirando a roupa deles, amigo do cruzeiro? És perspicaz, doutor. Adivinhai, acho que foi tirando-os de dentro das roupas que não usariam mais. Acertou, doutor. Posso imaginar o que aconteceu a eles depois de estarem nus. Eu sei que tem uma imaginação muito grande, doutor. Logo, nunca venha a ser cobrado por mim, pois já sabe como cobro os meus devedores. Tentarei pagar meu débito com algo que me tome seu credor, amigo e quinzeiro. Só que não deve se esquecer de que não aprecio o dever para ele, não me esquecerei. Onde estão as roupas? Samuel se vestiu com calça cinza, sapatos pretos, camisa cinza, chaguem ou ser cobrado por quem quer que seja, certo?
chapéu de abas largas e uma capa igual às usadas pelos boiadeiros em dia de frio ou chuva. E, após se dar por satisfeito, murmurou: "Não me pareço nem um pouco com um médico." "Não mesmo," confirmou José, que o observava com curiosidade. "Mas acho que agora está mais confortável que antes, não?" "Estou sim. Vamos à procura de um curador que queira me iniciar. Antes devemos voltar até o eixo do cruzeiro para que ele veja o que você pegou dele. É assim que as coisas funcionam por aqui." "Sim, esse é o procedimento nessa região da vida astralina. Nada é cedido se não trouxer um retorno, ainda que demore um pouco de tempo." "Compreendo." Já amanhecia quando saíram dos domínios do eixo do cruzeiro e José o conduziu ao lugar onde iria encontrar os curadores. Samuel entrou no lugar e em um piscar de olhos fez um apanhado de tudo que ali havia. Alguns bancos ocupados por espíritos ensimismados ou preocupados, e muitos sérios. A um sinal de José, sentou-se em um dos bancos e também voltou seus pensamentos para tudo o que havia vivido desde que chegara ao cemitério. E não precisou de muito tempo para concluir que havia sido uma sequência de acontecimentos lógicos dentro do ritual umbandista, pois havia entrado no Campo Santo após pedir licença ao eixo da porteira. Depois falara com o eixo dos cemitérios para, a seguir, apresentar-se a algum Megê, o guardião dos caminhos dos espíritos. A seguir, dirigir-se ao cruzeiro e se apresentar aos orixás que ali se manifestam para, depois, encontrar um velho negro africano que o conduziu ao eixo do cruzeiro e agora o deixar em uma sala onde algum preto velho curador o escolheria para iniciá-lo na arte de curar ou ser um curador. "Isso é uma iniciação," pensou. "E sim, filho," confirmou alguém ao lado. Samuel levantou os olhos e viu um rosto simpático a observá-lo. Levantou-se e cumprimentou o velho negro de olhar arguto que o observava. "Muito prazer, senhor. Sou Samuel, não importa quem você seja, filho," atalhou o velho, sem deixá-lo continuar a falar. "O que importa é o que você deseja ser, certo?" "Tem razão, senhor. O que eu era não foi de muita valia para eu iniciar minha missão neste Campo Santo." "Muito me agrada ouvir isso de você, filho. Isso significa que não lamentará ao ter de deixar de ser o que era para se tomar o que nunca deixou de ser." "Gostaria de se iniciar curador sob minhas ordens, vontades e desejos?" "Ordens, vontades e desejos?" o senhor disse. "Sim. E tudo que ordens, vontades e desejos trazem implícito." "Tenho outra alternativa, caso eu queira me iniciar como curador." "Não tem." Samuel desviou o olhar para as próprias vestes por um instante, depois olhou para o alto, também só por um instante, antes de responder. "Eu gostaria muito, senhor Tomás, filho. Aqui me chamam de pai Tomás. Fico grato por poder me iniciar com o senhor, pai Tomás. Procura rei ser digno do senhor, do seu saber e da sua bondade para comigo, um aspirante à iniciação na arte dos curadores. O tempo mostrará se és realmente um curador ou só um médico. Segue-me, pois vou providenciar para que ainda esta noite tenha início o teu aprendizado." "Sim, senhor, mestre Tomás." "Pai Tomás, Samuel. Não se confunda nem me confunda, certo? Desculpe-me, pois ainda guardo algumas lembranças de um passado muito recente. Então sua iniciação começa agora, não importa o que fazia ou era. O que importa agora é o que fará e quem será. O que importará para mim será o que farei e serei. Isso é o que me importará, pai Tomás. Obrigado por me lembrar. Não me esquecerei disso." "Eu sei que não se esquecerá. Venha." Samuel seguiu o preto velho pai Tomás e pouco depois entrava em um imenso salão subterrâneo totalmente ocupado por espíritos vestidos com as mais variadas roupas. Mas todos tinham em comum uma coisa: usavam por cima delas longas capas pretas ou vermelhas, ou de ambas as cores, uma de cada lado, que traziam nas costas um ponto cabalístico da esquerda. Ele também viu muitos espíritos que só tinham como veste as longas capas e botas, pois mantinham o restante do corpo nu.
E não eram só espíritos masculinos não. Lá também havia muitos espíritos femininos que formavam uma amostra de todas as raças humanas. Brancas, negras, orientais, índias, louras, morenas, enfim, uma mescla da espécie humana. O mesmo acontecia com os espíritos masculinos. Pai Tomás indicou Samuel a um negro de porte altivo e ordenou: Samuel, de agora em diante você responderá a mim em quaisquer circunstâncias. E, na minha ausência, responderá ao eixo das 7 porteiras, pois ele é meu auxiliar direto. Sim, senhor, Pai Tomás. Muito bem. Agora deixo os cuidados e ordens dele, pois tenho coisas muito importantes a fazer. Obrigado, Pai Tomás, respondeu Samuel. O que você sabe fazer e é capaz? O tempo poderá dizer. O eixo das 7 porteiras, já sós com Samuel, perguntou. O que sou e sei, não importa, chefe. Quanto ao que sou capaz, sou. Muito bem. Vou vesti-lo e armá-lo como um dos meus servos, pois um dos servos do Senhor eixo das 7 porteiras agora você, Samuel. Sim, senhor. Siga-me. Samuel seguiu aquele espírito imponente, altivo, orgulhoso e pretensioso, segundo uma primeira e superficial avaliação. E, se não fosse pelo insólito do que estava acontecendo, só com o que havia visto naquele espírito, teria mandado aquele sujeito para o inferno e abandonado tudo. Mas resignou-se, calado, seguiu até uma caverna sombria, só iluminada por alguns archotes de chamas rubras, quase tão vermelhas quanto o sangue. Com rápidos olhares, Samuel captava a essência do que por ali havia e ia guardando para si todas as suas observações. Quando entraram em outra caverna, dentro daquela imensa caverna, ouviu do eixo das 7 porteiras: escolha suas armas, servo. O que o senhor sugere a um iniciante? Eu não sugiro nada. Você apanha as que o agradarem ou as que possam ser úteis. Só lhe digo que sua vida dependerá delas de agora em diante, ou sua morte, se é que me entende. Eu entendo, chefe. Samuel recolheu uma espada, um punhal, um laço e um tridente, dizendo: isso já me basta, meu chefe. Não quer recolher mais nada? Não, senhor. Então fique de frente para mim, pois vou cobri-lo com a capa que simboliza que você é, de agora em diante, um eixo das 7 porteiras. Um eixo das 7 porteiras de agora em diante serei, meu chefe. Após irradiar fortemente com a mão esquerda e fazer surgir uma capa toda preta marcada por um símbolo cabalístico e entregá-la a Samuel, o eixo das 7 porteiras falou: esta capa é o teu símbolo, grau e posto. Honra ela te protegerá. Desonra ela te punirá. Não me esquecerei disso, chefe. Ela também te abrirá as porteiras de todos os campos santos quando estiver no cumprimento de tuas ordens. Sim, senhor. Só não te esqueças de mais uma coisa: ordens são para serem cumpridas, nunca para serem discutidas. Permite uma observação, meu chefe. Se ela me agradar, faze-a. Mas, se não, é melhor que não a faças, pois costumo não tolerar impunemente as observações que não me agradam. Corro esse risco. Qual é a tua observação, Samuel? Sinto-me um soldado e o vejo tenho a conta de um grande general comandante, de um exército formado pela escória do mundo espiritual, certo? Isso não sei, senhor. Por que não, se teus olhos mostram que não és nenhum tolo ignorante? Segundo minhas concepções das artes militares, um exército reflete o seu comandante. E este é refletido em todo o seu exército. Resumindo, um exército é o que é por causa do seu comandante, nunca o contrário. Isso, segundo minhas concepções, senhor. Ainda que sua observação tenha sido correta e por isso não me desagradou, digo que você traz em si uma insolência, soldado. Não é insolência, senhor. Não? Não, senhor. O que é que traz, se não é insolência? Um apego muito grande às verdades incontestáveis e de fácil comprovação. Não me esquecerei disso, soldado. Aprecio teus princípios e espero promovê-lo a uma patente mais elevada.
Não me promova antes de ser digno dela, Senhor. Quando achar que é digno de uma patente superior, lembre-me de promovê-lo de posto, Samuel. Sim, Senhor. Venha, vou levá-lo ao meu depósito de espíritos humanos. Lá, escolherá seus auxiliares imediatos e diretos. Samuel seguiu aquele espírito que, quando chegou diante de uma porta, ordenou: abram. Imediatamente a porta se abriu para dentro e uma vasta e interminável caverna pôde ser vista por Samuel, que ficou estarrecido com o que ali dentro existia. Milhares e milhares de espíritos nos estados mais incríveis e inacreditáveis. Uns estavam deformados, outros, todos feridos, outros, em putrefação, e outros, em franca transformação para estados e estágios já não humanos. Imediatamente, abaixou as abas do chapéu e cobriu os olhos para ocultar as lágrimas que brotaram e embaçaram a sua visão. Sentiu um tremor que o imobilizou por um instante, mas que controlou para não cair de joelhos diante do horror sequer imaginável até há pouco. Daquela paralisia momentânea quando falou: você tem mais sorte que eu, pois pode escolher seus auxiliares enquanto eu sou obrigado a aceitar os caminhos senhores da luz indicam. A voz metálica e impassível do senhor eixo das 7 porteiras tirou-o. E, eu tenho muita sorte mesmo, senhor. De quantos auxiliares em princípio, 7. Mas, se achar que seus auxiliares venham graças a um soldado ou quantos pode escolher e pegar para si. Precisar de auxiliares, poderá trazê-los aqui e cada um deles poderá escolher outros 7. E, caso os auxiliares dos seus auxiliares venham a precisar, aqui também poderão vir apanhar auxiliares, e assim sucessivamente. Compreendo. É uma corrente humana, não? Ou desumana, soldado? Nunca se esqueça disso também. Samuel ia dizer que não se esqueceria, mas foi interrompido por gritos pavorosos às costas. Virou-se e viu um grupo de espíritos femininos fortemente armados subjugando com correntes e laços uma grande quantidade de espíritos já muito deformados. Uns tinham garras em vez de mãos, outros tinham patas no lugar dos pés, outros tinham cabeças de animais, etc, etc, etc. Uma negra muito bela comandava o grupo que conduzia aquela horda, assustadora em outras condições, pois naquele momento eles estavam subjugados e tinham profundos ferimentos a atormentá-los. Uns urravam de dor, outros apenas gemiam, e muitos sequer conseguiam gemer. A negra, olhando para Samuel com ar de desdém, exclamou: mais um iniciante, poderoso. E, mais um iniciante, princesa. Este é o soldado Samuel, meu mais novo auxiliar. Muito prazer, princesa, cumprimentou a Samuel. Não gosto que iniciantes me dirijam a palavra, soldado. Sinto muito se é desagrado, princesa. Mas se isso aconteceu, ermou ela, mais uma vez com desdém. Porque não a conhecia antes e desconhecia seus gostos e desgostos. Isso não acontecerá mais. Prometo-lhe. Já lhe disse que não gosto de ouvir iniciantes. Sinto muito, princesa. Desculpe-me. Cale-se. E só volte a me dirigir a palavra quando tiver uma patente digna de uma princesa. Qual é a patente digna de Vossa Alteza? A de general. Agora, cale-se, pois, se me dirigir mais uma palavra, eu o deixarei em pior estado que estes prisioneiros, iniciante idiota. Samuel calou-se e abaixou as abas do chapéu mais uma vez para ocultar o que lhe passava no íntimo. Os auxiliares da princesa, então, arrastaram os prisioneiros para dentro da caverna prisão e lá os largaram, saindo rápido de dentro daquele horror humano ou desumano. O eixo das 7 porteiras, então, ordenou: soldado, vai escolher seus primeiros 7 auxiliares, pois preciso, com sua licença, senhor. Enquanto Samuel escolhia, a princesa ficou a conversar com o eixo, cuidar dos meus afazeres. Das 7 porteiras. Poderoso, foi um pouco arriscado, mas acabamos com essa desgraçada rainha cobra. Eu sabia que era arriscado, princesa. Mas confiava no seu poder e capacidade de acabar com ela de uma vez por todas.
Essa aí jamais incomodará quem quer que seja. Irá apodrecer na prisão das 7 porteiras por toda a eternidade. Nada mais restará da rainha cobra. E apodrecer assim. Eu tenho certeza que dentro de pouco tempo, se o ad que a alimenta sustentar por muito tempo, entrarei nessa prisão só para esgotá-lo na ponta do meu tridente. Eu sei que você é capaz disso, princesa. Não tenha dúvidas. Volto e a reduzo ao nada absoluto. A essa altura do diálogo entre o Exu e a princesa, Samuel retomou do interior da prisão, trazendo 7 espíritos amarrados no seu laço. E 2 faziam parte dos que a princesa havia aprisionado há pouco, 2 espíritos femininos. Uma era uma mulher com cabeça de cobra e a outra com cabeça de felino. Ao vê-las no laço